Fala, jovem, beleza? Vamos aí resolver mais uma questãozinha envolvendo o assunto de estequiometria. Nessa questão aí, uma questão mais light, uma questão que fala de reagente em excesso. E aí é bem bacana para a gente criar aí um raciocínio que envolva o reagente em excesso, pois comumente ele vai cair aí, né? É muito comum ele cair nas provas. Então vamos embora. Metanol é um excelente combustível que pode ser preparado pela reação entre monóxido de carbono e hidrogênio, conforme a equação química. Eu vou reescrever essa equação para a gente aproveitar bem aqui o espaço. Então, a reação de formação do metanol, esse álcool aí, né? Um álcoolzinho que não pode beber, tá? Muito bem. Supondo um rendimento de 100%, preocupação a menos para a gente nessa questão, quando adicionam 336 gramas de monóxido de carbono, vou colocar embaixo dele, a 60 gramas de hidrogênio, calcule a massa do reagente em excesso e a massa máxima de metanol formada. Eu quero saber ainda, nessa reação, quanto de metanol vai ser formado, beleza? O metanol formado depende de uma coisa. Vamos aproveitar aqui e lembrar. Toda vez que eu tenho reagente em excesso ilimitante, e uma dica que eu te dou é o seguinte: se ele te deu dois reagentes e está pedindo um produto, desconfie que ele não quer que você aplique só Lavoisier. Soma as duas massas e acha o produto, tá? Fique desconfiado. Jonas, e por que eu não posso aplicar Lavoisier? Porque o sistema é aberto? Não, não é por isso. Para aplicar Lavoisier, você tem que levar em consideração que você também tem que aplicar Proust. Você precisa considerar se as proporções das quantidades que você está colocando estão de acordo com a equação balanceada. Porque senão seria muito fácil. Você combinaria quaisquer quantidades de reagentes e sempre teria o produto? Não. Há uma proporção ideal para a combinação desses reagentes. Então você tem que obedecê-la. Vamos ver? Qual é a proporção entre o monóxido de carbono e o gás hidrogênio? A proporção é de 1 mol para 2 mols. Certo? Jonas, por que você põe esse um ponto? Porque eu não estou trabalhando com gramas na questão, então eu vou tirar a palavra mol e vou colocar o substituinte dele em massa. Qual é o substituinte da palavra mol em massa? A massa molar. E qual é a massa molar do monóxido de carbono? 12 mais 16. Quanto que é 12 mais 16? 28. Então, quando eu falo 1 mol de monóxido de carbono, eu estou dizendo 1 vezes 28. Sei que eu não precisava colocar esse 1, mas só para você entender que a proporção é de 1 mol. Então, é de 1 vez 28 gramas. Está para o quê? 2 mols. 2 mols que em massa seria duas vezes a massa de 1 mol. A massa de 1 mol do H2 aqui, ó, é quanto? A massa de 1 mol do H2 é 2 vezes 1. É 2. Então, a proporção é de 1 mol para 2 mols. Tirei a palavra mol, pus a massa molar. Tirei a palavra mol, pus a massa molar, porque eu estou trabalhando com massa molar. Então, quando eu tenho 28 gramas, eu tinha que ter quantos gramas aqui? 4 gramas, não é isso? 2 vezes 2 não é 4? Galera, então quando eu tiver 60 gramas de hidrogênio, eu preciso de quanto de monóxido de carbono? Será que essa proporção está igual à proporção embaixo? Tem que estar. Então, há algumas maneiras de fazermos essa questão. Você pode escolher aquela que te deixar mais tranquilo na resolução das contas. Mas uma das maneiras que eu, em particular, gosto é olhar para os números envolvidos. De 4 para 60, eu estou aumentando em quanto? Que número que multiplicado por 4 dá 60? 15. 15 vezes 4 dá 60.
A proporção diz o seguinte, que se esse aqui eu multipliquei por 15, esse daqui eu também deveria ter multiplicado por quanto para manter a proporção? Também por 15. Só que se eu multiplicasse 28 por 15, não daria 336 gramas. Se eu multiplicasse 28 por 15, daria 420 gramas. Então, por 15, eu teria achado 420 gramas e não 336. O que quer dizer isso, Jonas? Que se eu usei 60 gramas de hidrogênio, que é 15 vezes mais do que 4 gramas, eu deveria usar 15 vezes mais do que 28 gramas para reagir completamente os 60. Só que eu não usei. Eu tenho menos desse daqui. E aqui é importante, porque nesse momento, se esse aqui eu tenho menos, eu também posso entender que esse aqui eu tenho o quê? A mais. Você tem 420 gramas, que são a quantidade de monóxido de carbono necessária para consumir os 60 gramas de gás hidrogênio? Não, você não tem. Se você não tem os 420, eu já sei que não vou consumir plenamente os 60 gramas, porque eu não tenho 420 do outro, que é a proporção necessária de acordo com a equação. Então, de cara, eu já sei que se eu não vou consumir plenamente os 60 gramas, o hidrogênio obrigatoriamente vai apresentar o quê? Excesso. Tudo bem? Por que vai apresentar excesso de hidrogênio, gente? Porque ele precisaria de 420 gramas para conseguir reagir completamente. Como eu tenho menos, eu já sei que ele não vai reagir completamente. Tudo bem? Jonatas, e os 336 gramas vão reagir completamente? Vão, gente. Porque se 60 gramas consegue reagir com 420, ele consegue consumir os 336. Automaticamente, se o hidrogênio é o excesso, eu chamo outro reagente de limitante. Por quê? Porque você também poderia interpretar que os 60 gramas só não foi consumido. Por quê? Porque eu não tinha a quantidade necessária desse reagente, eu precisava de mais. Então ele limitou o consumo completo dos 60 gramas. Belezinha? Descoberto isso, o que você tem que fazer? Pô, então dos 60 gramas, eu não vou consumir plenamente os 60 gramas. 336 gramas consome quanto? 336 gramas, se você fizer por um outro ponto de análise, 336 gramas, você vem aqui no cantinho e fala assim, ó, 336 gramas, reage com quantos gramas de hidrogênio? X, sabendo que 28 gramas reage com quantos gramas de hidrogênio? Aqui, ó, essa relação é da estequiometria, essa aqui não muda, com 4 gramas. Por que você está calculando isso, Jonatas? Precisa? Precisa porque a questão quer saber quanto de excesso eu tenho. Para saber quanto de excesso, basta você ver o seguinte. Fazendo essa relação, 28 consome 4, 336 consome x, você ia achar que x é igual a 48. De quem, Jonas? Bom, aqui é de CO. Aqui é de quem? De H2. Então, 48 gramas de H2. Qual foi a massa que 336 gramas conseguiu reagir de H2? 48 gramas. E o que acontece com o resto, Jonatas? Vai ficar em excesso. O reagente que vai ter excesso vai ter quanto de excesso então, gente? O reagente vai ter quanto? Bom, se eu joguei 60 gramas, porém só vão reagir 48, você tira dos 60 os 48, o que sobrar é a quantidade de excesso. Mas a quantidade de excesso não é os 60, não? Não. Aqui eu apenas identifiquei que o reagente em excesso vai ser o hidrogênio, não a quantidade. E aqui eu identifiquei que o reagente, que a gente chama de limitante, é o monóxido de carbono. Mas como ele pediu quantos gramas de excesso, então fui lá
e vi, bom, eu joguei 60, porém, com 336 só reagem 48, logo sobraram 12 gramas que não participam da reação. Sobram, vão estar lá ao final como gás hidrogênio. Segundo passo da questão é o seguinte: quanto de metanol foi produzido nessa reação? Para você saber quanto de produto vai ser formado, preste atenção. Use sempre o reagente limitante. Por que eu estou te dando esse conselho? Porque às vezes ele nem quer saber quanto de excesso teve. Eu nem precisaria ter feito essa conta. Às vezes ele só quer saber a quantidade de produto formada. Então a quantidade de reagente em excesso nem interfere. Por quê, Jonatas? Porque para saber a quantidade de produto formada, para mim eu só preciso saber a quantidade de reagente limitante. Por quê, Jonatas? Ele não vai ser plenamente consumido? Então o produto formado está estequiometricamente perfeito com ele que é 100% consumido. Como eu não sei se o outro, quanto do outro vai ser consumido, aqui eu tive que saber, porque a questão pediu, mas normalmente você não precisa calcular se a questão não pede. Você ignora o reagente que vai ter excesso e vai entender o seguinte: eu vou usar o reagente que eu sei que vai ser plenamente consumido e a estequiometria leva em consideração sempre que ele foi plenamente consumido. Se a proporção dos dois é de 1 para 1, do monóxido de carbono com metanol, a proporção em massa também está de 1 para 1. Não é isso? Mas nessa questão você poderia fazer um outro percurso. Já que você teve que achar o excesso, então eu já sei quantos gramas de fato reagiu, não foi? E nessa questão você poderia aplicar Lavoisier. Olha que legal, porque como você só tem um produto formado, e eu já sei que eu combinei 336 gramas de monóxido de carbono e eles reagiram completamente com quanto? Não foi com 60, com 48 gramas de gás hidrogênio. Então, nessa questão, sem problema nenhum, você poderia aplicar Lavoisier, já que você só tem um único produto. Qual é a quantidade de metanol produzido? Quantidade de metanol produzido, considerando que essas são as quantidades que foram reagidas completamente, é o somatório das duas. Então, a quantidade de metanol produzido foi quanto? 336 mais 48, continha muito tranquila para você fazer, e eu preciso que você consiga fazer, treine fazer essas contas sempre de cabeça, tá? Sempre que possível, faça contas de cabeça. Como que você faz rápido isso aí? Eu faço 330 mais 40, que dá 370. 6 mais 8 dá 14. Somo 370 com 14. Resposta 384 gramas. Essa é a quantidade que ele queria saber. A quantidade de metanol produzida nessa reação. Questão boa, questão importante e assista quantas vezes for necessário para entender.